Tô dando um tempinho maior, mas... Boa noite a todos que nos acompanham agora, pelo canal Conecta Zootecnia da UFRA. Agora sim, um pouquinho de relay aí. Ok, agora sim. Boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma noite de muita informação, né? Hoje nós estamos iniciando o terceiro dia do simpósio online de produção animal de Carajás. Hoje as palestras são direcionadas para o tema de bubalino e ovinocultura, e aí nós vamos iniciar primeiramente com uma palestra direcionada para a bubalinocultura. Antes eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanham nesse momento aí pelo canal Zootecnia, Conecta Zootecnia UFRA, né? Agradeço a disponibilidade de todos por estar aqui nos acompanhar. Vamos iniciar hoje com a palestra Aspectos Fundamentais sobre o Comportamento e Bem-Estar de Búfalos Leiteiras. E temos o prazer de receber essa noite, de ter com a gente essa noite a professora doutora Monique Valéria de Lima Carvalhal, tá? A professora, ela é zootecnista, formada na UFRA Belém, e possui pós-doutorado em comportamento e bem-estar animal pela Unesp de Jaboticabal. Tá? Atualmente, também a professora está na luta aí da zootecnia também, coordenadora do curso de zootecnia da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia, reunida, a FESAR, lá no município de Redenção, aqui no estado do Pará. Então, novamente, professora, muito obrigado por sua disponibilidade, é uma satisfação ter hoje a sua participação aqui no Simpac, e aí eu passo a palavra para que você possa proferir a sua palestra. Muito obrigado. Bom, antes de começar, eu queria agradecer, é um prazer estar falando para vocês, a gente sempre se sente feliz de falar de volta para a nossa casa, né? Eu sempre falo que eu formei na UFRA, então sempre que me convidam de eventos da UFRA é um prazer. Vamos começar então, né? Falar do tema, deixa eu compartilhar aqui a tela. Só um pouquinho. Vocês estão vendo minha tela? Aqui sim, tudo ok. Ainda eu estou vendo, acho que a tela da sua... aqui do programa que está acompanhando. Acho que tem que... Então, peraí, calma. Exato, só compartilhado da apresentação específica. Peraí, a gente faz o teste, dá tudo certo. Aí na hora do... Sem problema. Peraí. Vou abrir o PowerPoint. Deu certo? Agora sim. Perfeito. Certo? Então, tá bom. É o seguinte, vocês podem me interromper, gente, porque eu não tô me vendo, não sei o que está acontecendo, tá? Não sei se tá aí. Então, podem me interromper. E quando faltar 10 minutos, eu te peço para me avisar. Pode ser? Ok. Aviso sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, hoje eu vim falar para vocês da minha paixão dentro da zootecnia, que é a bubalinocultura. Eu comecei a estudar os búfalos desde a graduação, porque no prédio da UFRA em Belém, não sei se todo mundo conhece, o prédio da zootecnia fica bem na frente do setor de bubalino. Então, a gente saía da aula e via as búfalas parindo, tinha que ir lá dar leite para os animais, amamentar, né, quando a búfala não aceitava. Então, eu sempre tive muito contato. E aí, quando eu fui para o mestrado, eu vou apresentar os resultados do meu mestrado, vocês vão ver, eu fui para Jaboticabal fazer mestrado no grupo ético do professor Matheus Paranhos, com a certeza que eu queria trabalhar com búfalos. Essa era a certeza que eu tinha. Então, eu tive o prazer de estudar o comportamento desses animais e sou completamente apaixonada por eles. Mas vamos lá. Então, a gente sabe que os búfalos têm origem no Oriente,
mas não se sabe muito bem como eles chegaram no Brasil. Existem algumas teorias, mas não se sabe muito bem. Hoje, no Brasil, a gente tem 1,3,15 milhões de cabeças, sendo que 39% dessa quantidade de animais está na Ilha do Marajó, então está no Pará. Apesar da gente estar em regiões do Pará que não tem essa expressividade, quando a gente sobe, né, para a região mais perto da capital, Ilha de Marajó, a gente tem bastante expressividade de número de cabeças de búfalos, tá? O estado do Pará não é o estado mais produtivo. O estado mais produtivo é o estado de São Paulo. Mas a gente tem maior quantidade de animais. Então, isso precisa mudar, né? Muita gente conhece o búfalo por essa imagem, né? Deu fome essa hora, que é a mussarela, que é o principal subproduto das búfalas, né? Então, a gente tem principais 4 raças reconhecidas pela Associação Brasileira: o Murra, o Mediterrâneo, o Jafarabá e o Carabao. As 2 primeiras, vocês viram aí, subiu o itemzinho do leite, que são as mais utilizadas para produção leiteira. As 2 últimas, o Carabao, bem menos, o Jafarabá de hoje já existem animais mais selecionados para produção leiteira também. O Carabao é mais aquele animal criado selvagem, na ilha. Selvagem não é o termo certo, gente, mas ele é criado solto na Ilha do Marajó, sem muito manejo, tá? Nas fazendas, as raças que a gente mais observa são a Murra, o Mediterrâneo e o Jafarabate. E aí, o que está acontecendo de forma geral na criação, na bubalinocultura no Brasil hoje? Não só voltado para leite, tá? Eu dei exemplo para leite, mas no Rio Grande do Sul a gente tem a produção voltada para carne, para produção de carne. O que está acontecendo é o seguinte: a gente está intensificando a produção, então mudando salas de ordenha, mudando o manejo reprodutivo, intensificando mesmo a produção. E com isso a gente vem trazendo alterações no ambiente físico desses animais. Um exemplo muito bom é com relação à implantação de ordenha mecânica, né? Na bubalinocultura, na maioria das fazendas, quando eu estava na graduação, 8, 10 anos atrás, era muito difícil a gente encontrar búfalos em ordenha mecânica. Hoje em dia já é muito natural, tá? Então, isso faz com que os animais eles fiquem mais estressados, porque a gente altera o ambiente deles, né? Então, requer uma adaptação e há prejuízos por bem-estar desses animais. Mas aí vocês vão me perguntar: professor, o que é bem-estar e não? Então, o que a gente entende como bem-estar? Se a gente jogar no Google, fiz aí a simulação, coloquei o print para vocês, bem-estar animal tem uma definição que não é utilizada na ciência do bem-estar animal. Quando a gente joga simplesmente no Google, um conceito que aparece, esse que está destacado em vermelho, ele está relacionado com a qualidade de vida. E não é bem assim, tá, gente? O conceito da ciência do bem-estar animal, a gente vai entender já, ele tem implicações além da qualidade de vida, tá bom? Essa foto, foi quando eu fiz meu projeto de doutorado na Itália. Uma parte do meu doutorado eu fui fazer na Itália e acompanhei fazendas de búfalos, né? Eu fui avaliar o temperamento dos búfalos. E essa foto é bem clássica, que quando a gente fala de bem-estar para animais leiteiros, principalmente, as pessoas logo imaginam essa escova, né? A escovação. Não é bem assim, gente. Existe uma aplicação da ciência do bem-estar animal, tá? Então, qual é o conceito que a gente utiliza quando a gente fala de ciência do bem-estar animal? E aqui a gente está num evento acadêmico, estamos falando com pessoas que estão interessadas em entender, né, o tema. Então, a gente precisa falar o conceito relacionado à ciência, que é o que a gente acaba estudando dentro da produção, dentro da zootecnia e dos cursos das agrárias, tá? Então, o conceito aceito hoje na ciência do bem-estar animal foi definido em 1986 pelo pesquisador Donald Broom. Ele fala que bem-estar é o estado do organismo durante as tentativas de se ajustar com o ambiente. Digamos assim, vamos passar um exemplo nosso. Eu aqui estou dando a palestra para vocês, estou no ar-condicionado, mas mesmo assim eu estou sentindo um pouco de calor. Se eu tivesse um ar-condicionado melhor,
E o meu organismo está se adaptando com a situação do ambiente desse jeito, com esse ar que eu tenho. Mas se eu colocasse um ar-condicionado melhor, né, com mais BTUs aí, eu ia ficar com o meu bem-estar animal, o meu organismo ia ter menos dificuldade de se adaptar com a condição, porque o meu bem-estar estaria melhor. Então, assim, bem-estar animal não é algo que a gente dá, é algo que o animal vai ter, ele vai se adaptar. Então, quando vocês verem algumas empresas que falam assim, compra essa escova, que você vai dar bem-estar para os seus animais. Você não vai dar. Bem-estar não é algo que a gente pode dar. A gente altera o ambiente, a gente pode mudar as condições para os animais se sentirem melhor, mas a gente não pode dar bem-estar diretamente, tá bom? Que fique claro isso. E também a gente pode falar que o bem-estar tá terrível. Então, ele varia, ele vai de terrível até excelente, né? Por exemplo, aqui, dando essa palestra para vocês nesse ar que não é muito bom, meu bem-estar tá bom. Mas se eu comprasse um ar melhor, ele poderia ficar excelente, entendeu? Então, isso a gente precisa ter em mente. A gente pode ter um bem-estar animal miserável, terrível, muito ruim, tá? Por isso que quando a gente joga no Google um conceito e ele está relacionado com qualidade de vida, não é o ideal, tá bom? Porque a gente pode ter um bem-estar terrível, já que ele é um estado do animal, tá bom? Então, tentem entender essa aplicação. Falando em aplicação do bem-estar, dentro da produção animal, o que a gente consegue fazer para determinar uma aplicação mais prática, né? Então, vamos pensar. Na bubalinocultura, por exemplo, aí vocês estão vendo o Fábio Napolitano. Ele é um dos pesquisadores que mais trabalham com búfalo. Essas fotos são lá na Itália também. A gente pode fazer um sistema de monitoramento a nível fazenda, por exemplo. A minha fazenda tem um sistema de monitoramento para o bem-estar dos animais aqui dentro. Então, a gente vai conseguir determinar alguns indicadores e, no final, ter uma medida, tá? Ou então, a gente pode ter critérios de avaliações. Por exemplo, meus animais estão sem comer há mais de 12 horas. Eles estão passando fome. Então, estar sem comer há mais de 12 horas é um critério que você determinou para a sua propriedade, para a propriedade que você está trabalhando, tá? E com base nisso, a gente elabora os códigos de boas práticas, que existem alguns já disponíveis. No final, eu vou mostrar para vocês alguns. Que é assim, a forma correta que deve ser feita para aquela espécie, tá? Por que a gente pensa nisso tudo, gente? Por que a gente está pensando nisso tudo? Bom, principalmente tem dois aspectos. O principal é o consumidor. Eu geralmente falo para os meus alunos, eu já vi ali que alguns deram boa noite, que o consumidor é quem determina a cadeia produtiva hoje. Não é o que a gente, produtor, técnico, está fazendo no campo. É o consumidor. Se ele fala que ele não vai mais tomar leite de animais que é aplicado citocina para descer o leite, o produtor vai ter que mudar isso, né? Ou então, se ele fala que ele não vai comprar carne de animais que é realizada a marcação a fogo, o produtor vai ter que mudar isso. Então, quem determina a cadeia é o consumidor. No Brasil, hoje, a gente está evoluindo com relação a isso. A gente ainda tem uma distância da realidade produtiva com o que o consumidor entende. Mas eu tenho certeza, gente, que logo, logo, essa distância vai diminuir. Que a informação está perto, né? A gente como consumidor, no caso, consegue saber como é criado uma galinha, um suíno, um búfalo, indo no Instagram, tendo a curiosidade do Instagram, né? Então, é o seguinte, deixa eu só desligar aqui o celular, desculpa. Além disso tudo, a gente tem a demanda das empresas, já que o consumidor está exigindo, as empresas também vão exigir. Então, existem empresas hoje que já exigem certificações de bem-estar animal. E existem empresas que até pagam a mais para o produtor que obedece algumas regras do bem-estar animal,
Então, é importante a gente ter isso em mente, tá? Bom, mas vamos passar para a parte mais prática da palestra. Assim. Como que a gente avalia o bem-estar animal dentro de uma bubalinocultura, por exemplo? Então, primeiro a gente tem que ter em mente o seguinte, que a gente tem uma preocupação do público, a gente tem uma necessidade legislativa e a gente tem possíveis curiosidades científicas, né? Então, o que a gente precisa prever? Questões específicas, tá? Como assim? Questões específicas, por exemplo, vou dar um exemplo nessa foto. Será que esse ambiente, a quantidade de sombra disponível é suficiente? Para saber isso, a gente vai ter que tentar ir atrás de indicadores, tá? Mas, quando a gente pensa em fazer uma avaliação de bem-estar animal, gente, até agora eu não estou falando nada específico do búfalo, tá? Eu estou falando de forma geral. Quando a gente tenta fazer ter uma avaliação de bem-estar animal, a gente precisa conhecer a fisiologia daquele animal, conhecer quem é aquele animal, tá? Então, primeiro a gente tem que observar o que é importante para o animal a nível de ambiente. Depois a gente tem que observar o que é o padrão para o animal quando ele está em homeostase, né? Temperatura térmica normal, frequência cardíaca normal, frequência respiratória normal, para a gente conseguir saber se está alterado ou não, tá? E saber quais são os comportamentos que eles emitem, exigem, expressam, né? Quando eles estão estressados, quando eles estão com dor, quando eles estão com medo. Então, primeiro passo, é importante a gente conhecer a espécie, tá? Por exemplo, aí agora a gente passa para os búfalos. O que é importante para o búfalo? Dentro do Brasil hoje, gente, um dos aspectos que eu considero muito importante para os bubalinos é a disponibilidade de sombra. Olha esse trabalho que foi feito em 2011. Eles mostraram a temperatura retal dos búfalos ao longo do ano, na época com disponibilidade de sombra e sem disponibilidade de sombra. O pretinho, quadradinho, coberto é com sombra, tá? Então, as temperaturas retais, mesmo com sombra, são mais elevadas no clima mais chuvoso. Aí vocês falam, peraí, professora, mais chuvoso é elevado? Sim, gente, as temperaturas aqui na região, aí olha só como é importante conhecer o ambiente. Esse trabalho foi feito aqui no Pará. Aqui na região, na época da chuva, é muito úmido, né? Quando a gente fala lá, região perto de Belém. Então, as temperaturas elevadas e a umidade relativa alta. A gente tem temperatura retal elevada. Ou seja, os animais estão sofrendo estresse térmico mesmo com sombra, tá? Então, a gente precisa avaliar a disponibilidade dessa sombra. Olha aí nesse caso dessa foto. O que a gente percebe? Que eles estão embaixo, eles precisam da sombra. Só que a sombra disponível não é suficiente, né, gente? Se a gente colocasse mais animais aí, talvez a gente ia criar uma disputa por um recurso, que eles vão brigar pela sombra, tá? Então, a gente precisa avaliar os critérios. Aí, pensando em como determinar esses pontos importantes, em 94, o pesquisador Mellor, ele definiu os 5 domínios do bem-estar animal. Aí vocês vão me perguntar assim, professora, qual que é a diferença dos 5 domínios e das 5 liberdades? É pouca diferença. Os domínios e as liberdades, eles permeiam os mesmos assuntos. Só que as 5 liberdades, elas são mais específicas. E específicas no sentido assim, livre de sede, livre de fome. Só que ela não é tão prática, né? Porque, por exemplo, eu não posso impossibilitar que eu fique livre de sede, de fome. Se eu estiver a campo, trabalhando no curral, a manhã inteira no sol, eu vou ficar com sede. Então, eu não estou livre de sede. Como você vai fazer que o animal fique livre de sede, né? Existe essa dificuldade de aplicação. Então, os 5 domínios veio para a gente conseguir deixar de forma mais prática essa avaliação, tá? Eu vou
quais são os domínios? Primeiro são os do componente físico, ou seja, o que a gente consegue palpar, né? Ver, que é a nutrição, o ambiente, a saúde e o comportamento. Aí a gente tem um componente mental, que é aquele que a gente consegue ver, mas com certa limitação, que seriam os estados mentais dos animais, tá? Quando a gente faz uma análise de todos esses domínios, a gente consegue ter um estado do bem-estar animal de forma geral. Como? Vamos pensar o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho um problema específico relacionado à nutrição desses animais. Esse problema pode me levar à problemática de outros domínios, tá? Mas para medir isso, transformar isso em número, eu preciso de indicadores que estão baseados tanto nos animais quanto no ambiente, tá? Então, de forma bem resumida, quais são os indicadores que a gente tem ambientais? Clima, qualidade do ar, qualidade da água, disponibilidade e qualidade de alimento. São todas medidas do ambiente que me falam a situação que os animais estão passando, certo? Aí, ó, lembra que eu falei que é importante conhecer os animais? Porque como que eu vou saber que aquele clima que está acontecendo, né? Aquele tempo que está acontecendo ali naquele momento, que eu estou medindo, é bom ou é ruim para os búfalos se eu não conheço eles? Então, isso a gente precisa fazer um estudo prévio da espécie, tá? E daí a gente tem também exemplos de indicadores nos animais, como os indicadores fisiológicos, temperatura retal, frequência cardíaca, frequência respiratória, indicadores de saúde, diarreia, corrimento nasal, corrimento ocular, comportamentais. E para o búfalo, gente, isso aqui é muito importante. Eles expressam comportamentos bem claros, a gente vai falar já já. E desempenho, né? Para a gente da produção, desempenho é algo que diz alguma coisa. Por que aquele animal específico não está ganhando tanto peso quanto os outros? Por que ele não está crescendo tanto quanto os outros? Por que ele não está conseguindo emprenhar, por exemplo, né? Reproduzir? Então, são indicadores para a gente do que está acontecendo. Os indicadores fisiológicos, a nível de fazenda, a gente não faz como uma rotina, né? A gente faz quando o animal está doente, o veterinário vai visitar e faz as medidas de indicadores fisiológicos. Hoje já existem fazendas que fazem como rotina. Ou então já existem aparelhos, né? Que nos mostram como rotina. Por exemplo, alguns colares que nos mostram a movimentação da vaca em média temperatura, frequência cardíaca. Então, assim, a gente já tem tecnologias disponíveis que podem facilitar essas medidas, porque realmente, gente, não é fácil fazer de todo mundo, de todos os animais do rebanho, mas já existem tecnologias que estão ao nosso favor, tá? Isso aqui para búfalo, tá, gente? Para búfalo, bovino, suíno, ave, os indicadores, as medidas máximo e mínimo mudam, mas os indicadores geralmente é o mesmo. Indicadores de saúde, essas fotos não são búfalos, né? Só a última, mas a gente avalia neles, que eles expressam da mesma forma. Secreção nasal, diarreia dos bezerros, secreção ocular, a gente consegue visualizar da mesma forma. E aí, ó, a gente tem os indicadores comportamentais, que são os que não falam o que está acontecendo. Essa foto aí, com a pessoa pegando o búfalo, mostra uma distância de fuga zero, que é muito positivo para bezerro. Distância de fuga é a distância mínima que o animal permite aproximação. Quando a gente vai fazer uma visita na fazenda, pode fazer essa medida em grupo ou individual, tá? Quando a gente vai fazer uma medida na fazenda e ver todo mundo no piquete, a gente se aproxima e está todo mundo correndo, significa que esses animais têm uma distância de fuga muito alta, eles têm muito medo das pessoas. Isso é um indicador para a gente, tá? Isso quer dizer que a interação humano-animal naquela fazenda não está tão positiva assim, porque os animais associam o humano dependendo de como é feita a interação. Ela pode ser positiva, neutra ou negativa, tá?
Então, essa foto aí representa uma distância de fuga zero, o animal deixou tocar-se, tá? Aí, a gente tem também um momento logo após o nascimento, que a búfala expressa diversos comportamentos que são essenciais para a gente identificar tanto o bem-estar dela e o quanto ela é uma boa mãe, né? E ali, ó, vocês estão vendo uma foto da minha segunda iniciação científica. A gente estava fazendo a avaliação do comportamento digestivo das búfalas. Foi um projeto, a minha iniciação científica fez parte de um projeto de mestrado do William, e a gente fez o comportamento digestivo. Por que é interessante conhecer o comportamento digestivo? Como esses animais estavam divididos em grupos que estavam com diferentes níveis, agora não lembro do que a gente acrescentou na dieta, mas eram diferentes níveis. A gente queria entender como que isso influenciava no comportamento, para determinar o padrão comportamental de ruminação, de descanso, desses animais, né? De movimentação desses animais dentro daquela localização. E aí, os indicadores de desempenho. Aqui eu chamo a atenção para as búfalas, essa foto não é de búfalo, mas é porque o que acontece? A búfala, geralmente, ela é maior, a composição corporal dela é diferente de uma vaca leiteira, uma búfala leiteira. Então, geralmente se utiliza o padrão para animal de corte, tá? Então, assim, não existe, até onde eu saiba, uma régua dessa que a gente consegue fazer um score corporal da búfala com base em algo citado, né? Em algo que é publicado. O que a gente faz é pessoas que conhecem, trabalham com esses animais, fazem essa avaliação, tá? Ou então, quando você faz a avaliação, você descreve exatamente, perfeitamente o que é uma búfala 1 até a búfala 5, tá bom? Então, assim, existem limitações com relação ao bem-estar de búfalo. O Fábio Napolitano, aquele que apareceu lá na foto, ele e o Giuseppe, que é o Pepe, que foi meu orientador lá na Itália, eles estão adaptando essa avaliação de bem-estar animal, que é o Welfare Quality, é a avaliação de bem-estar animal mais padrão que a gente tem hoje. Eles estão adaptando para búfalas lá na Itália. Então, eles descreveram alguns critérios. Primeiro, o Welfare Quality ele é dividido em 4 princípios, vocês estão vendo? Alimentação, alojamento, saúde e comportamento. E alguns critérios de avaliação. Então, eles estão adaptando o protocolo que é feito para bovino de leite para as búfalas leiteiras lá da Itália. Encontraram algumas dificuldades, mas já lançaram vários artigos falando quais foram as dificuldades, e se você quiser avaliar o bem-estar de búfalo, você consegue encontrar. Aqui no Brasil, precisa ser feita uma adaptação da adaptação do protocolo que eles desenvolveram. Por quê? Por exemplo, na Itália, a maioria das búfalas são criadas confinadas. Então, as medidas de alojamento são baseadas em sistema freestyle. Aqui no Brasil, as nossas búfalas, a maioria são criadas a pasto. Então, não tem uma medida de avaliação com disponibilidade de sombra, por exemplo. E a gente precisa ter, tá? Então, assim, eu sei de uma pesquisa de doutorado da UFPR que estava fazendo essa adaptação para a realidade do Brasil, mas ainda não foi publicado, tá? Então, está em fase de desenvolvimento. Então, a mensagem que eu quero trazer para vocês com relação ao bem-estar das búfalas é que é tudo muito novo. A gente tem a direção, mas ainda precisa determinar algumas medidas, tá? Só que assim, gente, não é porque é novo que a gente não vai fazer e não vai tentar, né? Vamos passar por esse exemplo aí dessa foto. Disponibilidade de sombra. Então, você vai lá no produtor, você fala para ele, nossa, você não tem sombra nenhuma na sua fazenda. Não tem sombra nenhuma. O produtor fala, não, tá bom, realmente. Não tenho sombra nenhuma. Vamos colocar sombra para os meus animais. E aí, ele coloca. Só que ele coloca do jeito dele, né? Gente, essa sombra não é o suficiente para a quantidade de animais que está aí.
E do jeito que ela tá, pela altura que ela tá, pela condição que ela tá, pode estar até mais quente embaixo da sombra do que fora dela. É assim, os búfalos, eles têm muita dificuldade de dissipar calor, tá? Com o meio. Então, o que acontece? Que se a gente comparar com bovinos, eles têm a pele e o couro preto, eles têm menor quantidade de pelos e eles têm menor quantidade de glândulas sudoríparas. Então, isso dificulta a dissipação por calor. E aí, a gente tem um ambiente com ausência de sombra, né? Então, o problema nesse caso, fazendo a análise dos 5 domínios, está no ambiente, certo? Se a gente pensar numa consequência que esse problema do ambiente pode trazer para os outros domínios, primeiro ele pode trazer uma consequência na nutrição, porque o animal com estresse térmico reduz a ingestão de alimento, é o primeiro comportamento, né, que acontece. E aí, outro problema vem no domínio do comportamento, porque acontece uma disputa pelo recurso, no caso daquela foto, que a sombra está pequena. O animal fica mais ofegante, aumenta a frequência respiratória. E apatia, né? Quando a gente está com muito calor, a gente fica assim, aquele jeito que não quer fazer nada, só quer que o organismo se recompõe. Tudo isso, gente, todos esses 3 domínios citados, nutrição, ambiente e comportamento, podem trazer problemas no terceiro domínio, que é o da saúde, né? Desnutrição, doenças metabólicas. Se o animal não está comendo, dependendo da quantidade de dias que ele fica sob sol naquela sombra, com aquela disponibilidade de sombra, traz doenças metabólicas. E aí está tudo relacionado com os estados mentais, né? Animais com comportamento prejudicado, estado mental prejudicado. Animais com problema no ambiente, ou seja, ele está passando por um estresse térmico, estado mental prejudicado. Animais com desidratação, com problema de saúde, estado mental prejudicado. O grande problema da avaliação de bem-estar animal hoje, o grande desafio, não é problema, o grande desafio, são as medidas, os indicadores relacionados aos estados mentais. É para isso que a ciência hoje está estudando. Como a gente consegue entender que a búfala está feliz, está com fome, está com sede, tá? Então, isso é o que está todo mundo estudando. Só que para a bubalinocultura, como eu mostrei para vocês, a gente ainda precisa de alguns critérios, né? Porque a gente não sabe o que é um padrão em determinadas medidas. Então, a gente precisa de estudos antes desses, do estado mental, tá? Depois que a gente tem essa informação, a gente consegue fazer uma análise dos dados e interpretação dos resultados e falar se o bem-estar tá bom, tá médio, tá ruim, o que precisa melhorar. A gente consegue identificar os principais pontos críticos, né? A definição do status de bem-estar, gente, ela não é uma coisa simples de ser feita, tá? Primeiro é necessário a gente definir um padrão mínimo e aceitável para cada variável, para tudo que a gente avalia. O que é o mínimo, o que é aceitável. E cada variável tem um peso, né? Para o animal, o que é pior? Ficar sem comida ou ficar sem água? A gente não pode colocar tudo no mesmo peso, né? E daí a gente precisa... já falei de comparar a importância relativa, que é o peso. E depois disso a gente tem que ver a forma de combinar todas essas variáveis. O Welfare Quality, que é aquele protocolo que eu mostrei anteriormente, ele existe um padrão, uma fórmula que você vai colocando as respostas que você obteve e ele te dá o grau de bem-estar dos animais, tá? Existem alguns protocolos também para outras espécies, por exemplo, o Allwyn, que é um outro protocolo diferente do Welfare Quality, que ele trabalha até com aplicativos de celular hoje em dia. Você vai colocando o que você encontra na sua propriedade. O Allwyn tem para caprinos, para cavalos, e tem mais alguma espécie que eu não estou lembrada. Você baixa o aplicativo do Allwyn, coloca o que você observou na propriedade e ele te dá o diagnóstico do bem-estar dos animais daquela propriedade. Só que aí a gente entra na dificuldade que o bubalino está hoje, que é o quê? Estabelecer um padrão, porque esses protocolos, eles são definidos em países da Europa, Estados Unidos, né, com outro modelo de criação. Então, a gente precisa definir isso para o Brasil, definir um padrão. Até porque nossos sistemas produtivos são muito diferentes,
né? Então, isso ainda está em fase de desenvolvimento, tá, gente? Outro problema que a gente vê muito na bulbalinocultura, além da disponibilidade de sombra, é a disponibilidade de água para chafurdar, que acaba sendo uma consequência, porque assim, o animal ele não consegue dissipar o calor, né, de forma tão eficiente, por convecção, por exemplo. Então, ele vai mudar o tipo de troca de calor, ele vai tentar por condução, que é dessa forma, com contato com uma superfície de temperatura menor, né? Que é isso que a búfala faz quando ela busca água, quando ela busca lama, tá? Então, assim, as pessoas sempre me perguntam, professor, eu preciso ter uma água para ela mergulhar, uma lama. Se você tem sombra com boa qualidade disponível, não é algo tão necessário assim, tá bom? Então, assim, a gente precisa conhecer a espécie para definir um padrão de bem-estar. E aqui, nessa foto, eu chamo a atenção para outro problema que a gente tem na bulbalinocultura hoje, que é o transporte desses animais, gente. É um problema gravíssimo de bem-estar para esses animais, tá? O que acontece? A gente tem fazendas que nem sempre produzem búfalos numa demanda muito grande para mandar para o frigorífico. Então, embarca boi, embarca búfalo, tudo junto. E o búfalo tem comportamento totalmente diferente dos bovinos, tá? E ele vai sofrer. Foi exatamente o que aconteceu nessa situação aí. Essa búfala, ela teve que ser abatida desse lugar aí, porque ela não conseguia levantar, tá bom? Perdeu um animal. Então, chama atenção para esses problemas que a gente conta principalmente. Sombra, as águas para chafurdar, porque é principalmente um problema com relação ao ambiente, né? Porque gera, de certa forma, uma degradação ambiental, dependendo da quantidade de animais que você tem naquele ambiente. E frigorífico, embarque, desembarque de búfalos, tá? Transporte, né? De forma geral. Quem quiser estudar sobre isso, gente, me convida, porque é algo que a gente precisa mudar no Brasil hoje, tá? E aí, como que o comportamento pode auxiliar na nossa identificação, né, dos principais pontos que são relacionados ao bem-estar desses animais na fazenda? Primeiro, comportamento a gente tem que saber que ele é toda a resposta que o animal emite. Pode ser ela muscular, pode ser ela secretora, de forma interna ou externa, tá? Então, ele é qualquer resposta que o animal emite. Para a gente conseguir observar e quantificar, definiu-se o comportamento como qualquer ação manifestável que seja observável de um efetor, no caso, os animais. Então, qualquer ação que a gente consiga quantificar, que a gente consiga observar, tá? A gente tem que ter em mente sempre, quando fala de búfalo, que eles são diferentes do bovinos. Nós, normalmente, fazemos o quê? Adaptamos a tecnologia da bovinocultura para bubalino. E nem sempre dá certo, tá, gente? A gente precisa ter em mente isso. Outra coisa que a gente precisa ter em mente, isso aqui, muita gente erra mesmo. Agora, nessa época do Covid, da pandemia, tem muita gente fazendo postagens no Instagram. De vez em quando me pedem para seguir dos búfalos. Gente, quase sempre, a foto é de búfalo que a gente não produz, que seria do gênero Cínceros. Olha aí, esse é uma campanha do Ministério da Agricultura, do MAPA. Eles fizeram, eu não lembro o ano dessa campanha, eles também erraram. Eles estavam chamando todo mundo para vacinar e colocaram o gênero Cínceros na foto. Esse gênero, ele é criado na África, na Ásia, ele é aquele animal que a gente vê nos filmes, que corre atrás dos leões, sabe? Totalmente diferente do animal que a gente produz, que é o búfalo domesticado, que é o Bubalis, tá? Fiquem atentos para isso. Por favor, vocês como estudantes de zootecnia, como profissionais que levam a informação, fiquem atentos para isso. Muita gente erra isso aqui, tá bom? Até o MAPA errou, né? Então, a gente precisa ter cuidado com qual é o gênero que a gente está falando, tá? Esse que eu tô falando é o Cíceros. E aí,
Pensando nessa imagem da África, a gente tem uma imagem que os búfalos são difíceis, né, de ordenhar. São, quem não tem contato, tá? Quem nunca teve contato com o búfalo tem essa imagem, que eles são de temperamento ruim, são difíceis de manejar, são animais muito bravos. Mas, gente, não é bem assim. Olha aí essas fotos. Essas fotos são... Essa primeira foto do Dr. Eduardo Dyer, ele foi um dos principais criadores de búfalo do Pará. Depois a gente tem a Marina, não sei se vocês conhecem ela fez residência lá na Unesp de Jabuticabal, formou em veterinária na UFRA também. Isso aí foi num trabalho que ela fez lá no Marajó. Ali embaixo a gente tem a Lana, no meu mestrado ela foi estagiária minha. Gente, esses são os búfalos que a gente encontra, tá? Claro que não são todos assim, óbvio, depende muito da interação humano-animal, depende muito do manejo, mas eles podem se tornar assim. Gente, essa foto com o Eduardo Dyer é o principal touro dele. Foi um dos touros campeões de venda. Olha como esse touro era. Então, assim, a gente precisa mudar essa imagem do búfalo ser um animal perigoso, tá bom? Não é bem assim. E como que o comportamento auxilia a gente naqueles critérios que eu falei no começo, naquelas mudanças que está acontecendo com relação às tecnologias, né? Gente, é com base no comportamento que a gente vai definir as estratégias, as técnicas de manejo que a gente vai usar. Porque é o comportamento que vai falar para a gente se os animais estão bem ou não, tá? Pensando em comportamento social, vamos pensar em comportamentos sociais do búfalo. O que é importante para essa espécie? A gente tem que ter em mente que eles são altamente gregários, tá? E que a vida em grupo, ela tem vantagens e desvantagens. Só que a gente, nas fazendas, mudamos o tempo todo a estrutura social desses grupos, né? Nosso manejo faz com que a gente mude. Então, eles definem hierarquias, desde bezerro, tá bom? E aí, olha aí, ó. Quais são os fatores que determinam na definição de hierarquia? Chifre, peso, idade e postura, tá? O chifre está destacado porque, gente, eu já vi búfalo sem chifre batendo em búfalo com chifre. Então, não é o chifre sozinho que determina, tá? Ele pode contribuir, sim, se o animal cresceu junto, se estabeleceu a hierarquia desde bezerrinho. Ele contribui, claro, mas não é ele sozinho, tá? E outro comportamento que os búfalos fazem, que quando a gente acompanha lotes de bezerro, é bem possível ver, é o grooming. O grooming seria um comportamento de manutenção social. O que quer dizer? É aquela catação, sabe? Aquele toquezinho assim. É muito comum descrever grooming para macacos, gorilas. Só que nos búfalos a gente observa, mas, óbvio, não tem a mesma complexidade dessas espécies. O que acontece? Eles dão um toquezinho assim, com focinho. Como que o grooming auxilia no estabelecimento da hierarquia? É como se fosse assim, eu estou aqui em grupo, eu tenho 2 animais comigo, o A e o B. Eu quero descobrir quem é mais, com quem eu posso ter maior liberdade. Então eu vou lá, dou um toquinho no A, brinco com ele assim, né, um cheirinho, e ele não fez nada comigo. Daí quando eu vou lá no B, o B já quer brigar comigo. Então o grooming, ele auxilia nessa manutenção da estrutura social. Se eu sei que o A não vai brigar comigo, é sempre para perto do A que eu vou. Para que eu vou buscar disputar algo com B se eu não estou precisando disputar nada, tá? Então, isso é pensando num ambiente que está tudo bem, que todo mundo tem acesso a tudo, tá, gente? Quando a gente está em um ambiente, por exemplo, naquela situação que a sombra não é disponível para todo mundo, quanto maior a densidade ali embaixo daquela sombra, sem dúvida vai começar todo mundo a brigar com todo mundo. Porque eles estão brigando por um recurso, e aí a hierarquia vai mandar mesmo, tá? O que a gente geralmente faz? A gente muda os grupos sociais, né? E olha aí um problema sério. Deixa eu explicar esse vídeo.
Essa búfala que está mais perto aqui da imagem, aqui da cerca, ela era nova nesse grupo, tá? Inseriram ela agora. Olha aí, o comportamento do grupo. Vocês viram que o animal fica inquieto e tem um animal principal. Professora Monique? Oi. Vamos estabelecer um tempo aí, mais uns 5 a 6 minutos, para que a gente possa passar para a aguição. Tá bom. Vou correr um pouquinho. Tá, joia. Então, vocês viram que tem um animal que está, né, atento ali, brigando por aquele grupo. Aí vocês vão falar assim, professora, tá bom, o que a gente faz? A gente quer formar novos grupos. Gente, não forma no curral assim. Coloca numa área que ele tem espaço para fazer o comportamento de grooming com outros animais. Ele não, para o dominante não ter acesso direto a ele, tá? A chance dele ser introduzido no grupo é maior nesse caso, tá bom? Existem vários trabalhos mostrando o comportamento social dos búfalos, como que eles estabelecem a hierarquia. E algo importante que a gente precisa definir é que eu falei ali embaixo, ó, tá em colorido ali embaixo. O principal comportamento que eles fazem é empurrar, depois é ameaçar e aí vem a perseguição, tá? Então, assim, é essencial a gente conhecer isso para ver o que elas estão querendo nos dizer quando a gente forma grupos novos, né? Pensando em comportamento reprodutivo, a gente tem que ter em mente que o búfalo tem um cio de primavera. O que quer dizer? Dependendo da localidade que ele está no globo terrestre, então, principalmente regiões distantes da região equatorial, o cio da búfala, ela é... Ixi, gente, piscou a luz aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Sim, normal, professora. Ah, então tá bom. O cio da búfalo, ele é influenciado pela quantidade de horas de luz do dia, tá? Então, o que a gente precisa ter em mente? No Brasil, essa influência não é tão grande por causa da quantidade de horas por dia, porque a gente está com locais que têm a mesma quantidade de hora, tá? Não existe uma diferença de luz, né? Luz e não luz, tipo na Suécia, por exemplo. Mas o cio é influenciado por outros problemas, como a disponibilidade de alimento, né? Carência de alimento, que acontece muito na bubalicultura. Então, a gente precisa ficar atento para os sinais. E aí, gente, a detecção desse cio é diferente do bovino. Os sinais são mais discretos, tá? Então, a gente precisa ter pessoas capacitadas para definir esse cio. E aí a gente vem para a parte do comportamento materno-filial. Vocês estão vendo que eu estou dando exemplos de vários comportamentos que podem auxiliar na identificação, né, de pontos importantes. Comportamento materno-filial, a gente precisa ter em mente que esses animais vão tentar esconder os bezerros. Eles vão tentar esconder os bezerros. Então, a gente não pode disponibilizar um ambiente igual essa segunda foto aí, de um local do piquete maternidade. O piquete maternidade precisa ter a disponibilidade para o animal se esconder, tá? Isso tem uma implicação prática diretamente ligada com o fornecimento de colostro, tá, gente? Porque esses animais precisam estar perto das suas mães para tomar o colostro. E a primeira mamada é importante igual para os bovinos, tá? Olha aí, essa aí sou eu, identificando o seu bezerrinho, a sua mãe fazendo a pesagem do bezerrinho. Isso é uma manta que eu colocava ali dentro, colocava na balança, tá? Se a gente não acompanha esses animais desde o nascimento, olha aí o que pode vir. A cura do umbigo não foi feita direito, né? Teve um probleminha, acho que a professora perdeu a conexão.
Aguardar, ver se ela consegue retornar. Nós tivemos uma interrupção da internet da professora Monique. Ela comentou no início da live que estava chovendo lá em Redenção, então provavelmente a gente sabe que isso acaba implicando também na qualidade da internet. Então, a gente vai tentar entrar em contato com ela novamente aqui, para que a gente possa, pelo menos, voltar e aí ter a possibilidade de fazer algumas perguntas para ela antes de encerrar a live, tá ok? Enquanto isso, se vocês tiverem alguma pergunta aí para fazer para a professora, fique à vontade aí no chat, pode escrever que eu transfiro aqui a pergunta para a professora. Vou aproveitar e ficar aqui para não ficar. Opa, tá voltando. Oi, gente, voltei. Ótimo. Desculpa, a internet. Vamos lá. Explicava aqui para o pessoal que realmente está complicado. Que estava provavelmente aí chovendo, você disse no início, e aí pode ter alguma complicação. Vocês estão vendo a minha tela? Já está acabando. Ainda não compartilhou ainda. Peraí. Agora sim. Sim? Agora sim. Deu certo? Então vamos lá, rapidinho, para acabar. Então, gente, as búfalas têm esse comportamento de esconder os bezerros, né? Então, a gente não pode ter um ambiente de piquete maternidade desse jeito, um ambiente pobre e cheio de animal. Porque, por exemplo, imagina que o animal acabou de parir e ele vai mamar numa búfala que pariu ontem, por exemplo. Ele já não vai tomar um colostro de qualidade, tá? A gente precisa ficar atento para isso. Muitas fazendas, o piquete de maternidade é pobre, tá? Pobre no sentido de estímulo, sombra, graminha, tá? Pobre nesse sentido. Aí, o colostro é importante igual, né? Já falei para vocês que a gente precisa fazer esse acompanhamento do bezerro recém-nascido, tá? E aí, a problemática de não fazer esse acompanhamento, vocês estão vendo aí na cura do umbigo, que não foi feita, né? Olha aí a hérnia que isso causa. E quando o bezerro não mama? Porque nas búfalas ainda a gente diferente do bovino, que a disponibilidade de colostro é manual, né? A gente já está fornecendo o colostro, nas búfalas ainda a responsabilidade é da mãe. Diferente do bovino, a gente tem um tempo maior, a gente tem de 6 até 10 horas após o parto, que a qualidade desse colostro ainda vai estar positiva, tá? Então a gente precisa fazer esse acompanhamento aí, que está sendo feito. Esse aí é o João, funcionário da fazenda onde eu coletei meus dados de mestrado, a gente estava fazendo exatamente isso, acompanhamento da vaca. Essa búfala é muito brava. Eu falo vaca, gente, porque a gente fala vaca também para búfala. Ela era muito brava e não deixava o bezerro mamar. Então, o João teve que ir lá, amarrar as patas dela e ensinar o bezerrinho a mamar. E aí, para o bezerro, após esses dias que ele fica com a mãe, vem a mudança de ambiente. Então, olha só, outro fator estressante, ele vai desmamar no sentido de não ver a mãe o tempo todo quanto ele via, porque não desmama, a maioria é bezerro ao pé, né? Ele não vai ver a mãe o tempo todo, vai ficar com outros animais que ele não conhece, são outros bezerros. E, então, olha só, mudança de ambiente, mudança de grupo social, esse é um momento importante para o bem-estar na bubalina, tá? Não existe fórmula de bolo para falar assim, existe uma instalação ideal, não existe. O que a gente preconiza é que seja limpa, que tenha sombra, cobertura vegetal, tá? Não existe uma instalação ideal.
E daí, gente, as búfalas, ela têm um comportamento de amamentação. Elas permitem que vários bezerros, algumas, mamem uma nas outras. Isso é, de certa forma, positivo, mas tem uma implicação prática. Vou explicar de forma rápida o que acontece. Na bubalinocultura, na maioria das vezes, o bezerro vai na ordenha. Então, ele tem o bezerro ao pé. E aí, na saída de ordenha, o bezerro tem a possibilidade de mamar o leite residual, certo? Só que olha aí essa primeira foto, a gente tem um bezerro muito pequenininho e um bezerro maior. Se a densidade de animais de bezerros mais velhos está mais alta do que os bezerros mais novos, sem dúvida, o mais novo não vai mamar a quantidade de leite que ele precisa mamar. Então, a gente tem que ficar atento para esse momento aqui, porque há uma competição por essas tetas, tá? Então, precisa ficar atento. E aí, qual que é a implicação prática disso, essa problemática toda? Primeiro, os animais, eles não conseguem satisfazer a necessidade de sucção que eles têm de forma natural. Então, eles vão ficar sugando um ao outro, que daí a gente chama de mamada cruzada, né? Fica mamando o umbigo do outro, a orelha do outro. Também pode ficar desnutrido, ter doenças, porque ele não está mamando a quantidade de leite que ele deveria. Então, isso é um momento que a gente precisa ficar atento, tá? Eu sei de alguns produtores que já fizeram alguns manejos para identificar. Bom, gente, eu tinha mais coisas para falar para vocês, mas dei uma reduzida aqui. A gente tem implicações práticas muito claras de manejos importantes na bubalinocultura, tá? Temperamento de ordenha é um tema que eu estudei bastante, mas não vai dar tempo de falar para vocês. Tem vários trabalhos disponíveis. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês verem como escreve, quem tem interesse na bubalino. O Fábio Napolitano é o segundo autor e o Giuseppe De Rosa é o último autor aí. Eles são os principais pesquisadores na bubalinocultura na área de comportamento e bem-estar, tá? Vale a pena quem tem interesse conhecer mais eles. E como consideração final, eu quero deixar a mensagem que, de forma geral, os produtores acreditam e falam com orgulho que os búfalos são animais rústicos, né? Gente, isso, de certa forma, não é positivo para a bubalinocultura, porque traz um descaso, que fala assim, eles aguentam qualquer coisa, são rústicos, eles vão comer qualquer capim, vão beber qualquer água e vai ainda produzir, tá? Então, a gente, como técnico, como profissional da zootecnia, precisa mudar essa imagem. Tudo bem, eles não são tão exigentes quanto um holandês, por exemplo, mas não precisa falar que eles são tudo isso, assim, brutão, né? Na linguagem mais informal, porque isso está trazendo prejuízos para o bem-estar desses animais, tá bom? Deixo aí, meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Se deixasse, eu ia falar a noite inteira aqui, porque búfalo é o que eu gosto de falar, tá? Então, quem quiser entrar em contato, para a gente trabalhar junto, só me escrever. Tá joia, professor, muito obrigado. A verdade é essa, a gente poderia, eu estava comentando com a Flávia aqui, que a gente poderia passar mais tempo falando, porque o assunto estava excelente, muitas informações, e é exatamente isso, eu concordo, né? A gente ainda tem muita coisa para estudar, para conhecer sobre bubalino de forma geral, também comportamento, tá? Então, assim, esses momentos que a gente tem agora aqui, como a gente está tendo esse impacto aqui, que é importante para esclarecer dúvidas, esclarecer mais informações sobre essa espécie que, infelizmente, a gente tem, eu comento isso com meus alunos também, a gente tem esse conceito de animal rústico, e a maioria dos produtores, alguns produtores aí, assim, que trabalham com eles, acabam achando que realmente eu consigo produzir leite, por exemplo, em qualquer condição, esse animal vai produzir leite, e não é bem assim, né? A gente sabe que a gente tem possibilidade de aplicar algumas tecnologias aí que também são provenientes, são aplicadas na bovinocultura, que vai possibilitar uma melhoria no desempenho e na produtividade desses animais também. Então, a gente tem que ter essa noção. Então, professora, parabéns pela apresentação, excelente, informações preciosíssimas aí para
sistemas de produção para quem se preocupa com o animal, para quem se preocupa com o produto gerado por esse animal, e, claro, para quem se preocupa com o consumidor, pensando no comportamento e no bem-estar desses animais aí. Sim. Aqui a gente tem duas perguntas aqui que veio lá do chat. Eu também tenho mais um aqui, mas eu vou priorizar do pessoal, porque é o que a gente... o objetivo aqui é atender justamente nossos alunos aí, os nossos ouvintes aqui. Então, antes de mais nada, eu gostaria de registrar aqui a presença da Aline Madeira, Pablo Vinícius, Emily Araújo, da professora Caliandra Alves, a professora Rafaela, daí nossa ex-aluna Juscelia. Então, tem várias pessoas acompanhando aqui. E tem uma pergunta deixa eu só encontrar aqui, que fugiu um pouco... Aqui, da Emily Araújo, ela pergunta o seguinte: pensando, então, dessa importância desse piquete maternidade, especificamente para búfalos, qual seria a forma mais adequada desse piquete? Gente, como eu sempre falo, não existe uma receita de bolo, tá? Então, assim, o que a gente precisa priorizar, primeiro, é a densidade de animais, tá? Não pode ser uma densidade muito grande. E o principal, eu sempre falo, que é a possibilidade do animal se isolar. Por isso que a densidade não pode ser muito alta, tá? Porque esse comportamento é natural, é inato, que a gente fala. Então, a gente tem que dar essa possibilidade para ele se isolar. Essa possibilidade de se isolar, a gente precisa ter no piquete uma cobertura vegetal muito boa, né? Um capim alto, uniforme, sombra, porque e se possível de árvore, porque é geralmente atrás das árvores que elas vão se isolar. Elas escolhem as árvores mais afastadas e vão se isolar. Então, assim, esses seriam os 3 principais aspectos que eu destaco. Mas, claro que disponibilidade de água e de alimento igual, né? Nessa fazenda que eu trabalhei, ele escolheu o piquete que tinha mais ondulação, assim, mais íngreme. Porque quando os animais se isolavam, eles saíam de perto do rebanho e aí ele conseguia se esconder em áreas mais íngremes. Então, um não via o outro, sabe? O resultado foi bem positivo nesse piquete. O que não pode é daquela imagem que eu mostrei. Muito animal, numa área pequena, sem cobertura vegetal, todo mundo nascendo um do lado do outro. Isso é prejudicial. Tem mais uma pergunta aqui dos nossos participantes, nossos ouvintes aqui, seria o seguinte, que o Pablo Vinícius questiona: professora, quais os motivos do estado do Pará ter um grande efetivo bobalino e não ser o mais produtivo? Do seu ponto de vista, o que deveria ser melhorado? Pablo é meu aluno, obrigada pela participação, Pablo. Eu acredito que o principal motivo é realmente na verdade, são 2 principais motivos. A disponibilidade de comércio do queijo, do produto, né? Porque para você produzir um produto específico para búfalo, você precisa caracterizar aquele produto de búfalo. E o consumidor precisa saber que ele está comendo um queijo de búfalo. Ele precisa querer comer um queijo de búfalo. E aqui no Pará, se a gente comparar com São Paulo, por exemplo, que é o estado mais produtivo nesse sentido, no exemplo do queijo, não tem essa tradição ainda, né? Hoje eu vou comprar uma mussarela de búfalo. Quantas vezes alguém aqui já falou isso, né? Então, a gente não tem essa tradição. Então, eu acho que o principal motivo é esse: falta mercado, falta o consumidor entender que é importante comprar uma mussarela diferente de búfalo, entender o valor daquele produto, tá? E o outro na verdade, esse é o principal, porque interfere nesse segundo, que o segundo seria assim: bom, se eu tenho um consumidor para comprar o meu produto, então agora eu, produtor, vou investir em tecnologias que vão fazer os meus animais mais produtivos, tá? O principal rebanho de búfalo do Brasil está no Marajó, mas é o menos produtivo. Os animais são criados soltos, vão no curral na época da vacina, ou então fica assim, o manejo ainda deixa a desejar, ainda não é intensivo da forma que precisava ser para tornar esses animais mais produtivos.
Eu acredito que o que falta mesmo é essa caracterização, importância do produto, né? A gente reconhecer que o produto é bom, é específico. Em São Paulo, com as pizzarias, a mussarela de búfalo tem muito sucesso. Eu tenho uma pergunta aqui, tá aparecendo mais perguntas no chat aí, mas eu vou fazer uma que está relacionada lá do início da sua apresentação, com relação ao uso de inserção de tecnologias de ordenha mecânica, enfim, adensamento de animal, ou seja, aumento da lotação animal diária, que mais eu coloquei aqui, eu chamei a atenção aqui para ordenha sem bezerro ao pé, enfim. Como essas inovações tecnológicas a gente acaba aplicando dentro do sistema de bubalinos leiteiros, pode implicar ou comprometer o bem-estar dos animais, tá, nessa condição? Railon, essa é uma ótima pergunta. Podem comprometer e muito o bem-estar dos animais se a gente não faz uma adaptação para esse novo sistema, entendeu? Que é exatamente isso que eu falei. Primeiro, que a gente copia a fórmula do sistema do bovino. Então, por exemplo, a pressão de vácuo da ordenha para búfalo precisa ser maior. E não é todo produtor que faz isso. Então, quando você coloca a teteira e ela fica mecânica, a ordenha dura muito tempo, porque a búfala tem dificuldade de ejetar o leite. Não é todo produtor que conhece isso e não é toda empresa que tem essa especificidade, né? Um técnico treinado para búfalo. Então, até isso, o produtor conseguir adaptar esses detalhes vai um tempo. Eu acompanhei, vou te dar o exemplo, da retirada do bezerro ao pé, né? A transformação da ordenha para bezerro ao pé. E eu te falo que para a produção ficar boa, assim, manter o que era antes com bezerro ao pé, demorou 1 ano e meio. Então, esses animais, eles são tinhosos, eles precisam de uma adaptação. Então, eu aconselho, quem está pensando em fazer alguma mudança, é buscar técnica. Diferente do bovino de leite, a bubalinocultura, quem produz e os técnicos que estudam muito, se conversam, trocam informação. Isso é uma vantagem muito boa. A associação também faz um trabalho muito legal, com troca de informação, evento. Então, eu acho que quem produz, quem está nesse mundo, precisa ficar atento nessas novas informações, tecnologias, problemas que acontecem com um para não acontecer com você. Mas, assim, sem dúvida, essas mudanças trazem prejuízos no bem-estar dos animais se o produtor não está atento para esses detalhes. Não, com certeza, a gente destaca que os bubalinos são animais que têm uma capacidade de adaptação a diferentes, talvez, ambientes aí, muito grande, mas que portanto, é necessário, né, tem algumas outras perguntas aqui, eu sei que a gente sabe que melhorias nas condições de bem-estar dos animais vão trazer benefícios de produtividade, então, certo disso. Então, a gente vai precisar inserir tecnologias dentro dos sistemas, então a gente vai precisar fazer isso, adaptar os animais, e para isso a gente precisa conhecer bem o comportamento do animal, né, e aí por isso destaco de novo a importância da gente realmente buscar, estudar, conhecer bem o animal que a gente trabalha, para que vão trabalhar, o produtor vai trabalhar, para que consiga aquela coisa não é adaptável que vem da bovinocultura leiteira, mas que ele consiga aplicar um manejo mais adequado para esses animais. Tá? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho outros questionamentos, mas eu estou com medo do tempo, que eu vou fazer só mais um para a gente, que é bem simples. Existe algum, você falou lá de práticas, boas práticas, códigos de boas práticas para diversas espécies. Existe algum código específico já para bubalino? Existem a adaptação que eu falei para vocês do Welfare Quality, mas daí é focado para a situação de búfalas italianas. Então, a gente, se quer pegar aquele código e adaptar aquele protocolo e adaptar no Brasil, precisa também fazer algumas adaptações. Então, não tem uma coisa específica que eu fale assim, olha, faz esse aqui 100% que vai dar certo. Não tem. Existe o direcionamento, mas não existe ainda aquele que vai te dar a resposta que a gente quer, que é tá bom, tá ruim, preciso melhorar onde.
Pessoal, a gente vai encerrar porque está aparecendo algumas perguntas aqui. Eu vou só destacar por que eu não fiz algumas perguntas, porque tem uma ou outra que direcionou mais amplo do assunto, saiu para a sanidade, então a gente tentou focar aqui na parte de comportamento e bem-estar realmente. Então, eu gostaria de agradecer novamente, né, a professora Monique pela excelente apresentação, tema fantástico e, enfim, tem assunto aí para a gente debater a noite toda, mas a gente sabe que existe um tempo em que existe outro palestrante aguardando aí para conversar com vocês. Então, professora, muito obrigado novamente. Você fique à vontade para fazer suas considerações finais aí e a gente encerrar esse trabalho de hoje. Gente, eu queria agradecer a participação de todos e o convite, né, da Flávia, que fez o convite. É muito bom ver alunos da zootecnia envolvidos nesses eventos. Semana retrasada participei de um evento pessoal da Bahia. Eu disse que é difícil a gente falar de coisas boas que essa pandemia trouxe, mas eu acho que, de certa forma, aproximou os grupos da zootecnia. Isso é muito bom. Estou na luta aí com a zootecnia para a gente erguer nosso curso e sempre ir avante, tá? Então, me escrevam se tiver alguma dúvida, se faltou alguma dúvida, alguém que quer trabalhar com búfalo, pode me escrever, meu e-mail ficou no final da apresentação, posso deixar depois aqui no chat de novo. E obrigada a todos que participaram, obrigada meus alunos, estou vendo vários ali. Tá ótimo. Obrigado, Flávia. Eu vou passar a bola para você, se estiver acompanhando.